Me inscreveram num concurso de Miss sem meu consentimento. E eu ganhei. Eu juro que no dia em que recebi aquele e-mail dizendo parabéns, você foi selecionada como finalista do concurso Miss Primavera da cidade, eu achei que era golpe. Primeiro, porque eu nunca me inscrevo em porcaria nenhuma. Segundo, porque, vamos combinar, eu estava longe de viver minha fase mais Miss. Meu cabelo andava um ninho de mafagafos, a raiz gritava por uma tinta, minhas unhas metade roídas, metade lascadas, e meu guarda-roupa era basicamente uma mistura de pijama velho com camiseta de brinde de empresa. Então, quando li aquilo, pensei quem tá tentando me passar a perna agora? Mas o e-mail era oficial, vinha com logo da prefeitura, nome do evento, número de inscrição e até foto minha. E aí que o choque bateu. Como é que eles tinham uma foto minha de vestido azul no casamento da minha prima de 2 anos atrás? Eu reconheci na hora. Foi a única vez na vida que eu fiz uma maquiagem com cílios postiços e tive paciência para usar salto. Acontece que eu não postei aquela foto em lugar nenhum, só mandei no grupo da família. E foi aí que a pulga se instalou atrás da orelha com a força de um carrapato. Alguém me inscreveu sem eu saber. E não era qualquer inscrição não, a ficha estava completíssima. Tinha minhas medidas, provavelmente desatualizadas, nome da escola onde estudei, nome completo, até uma descrição do porquê ela merece ser Miss Primavera 2025. Quando li a resposta, eu quis cavar um buraco e morar dentro. A pessoa escreveu, porque ela é linda sem saber que é. Porque representa a beleza natural da mulher comum, sem filtro e sem Photoshop. Eu senti o cheiro da falsidade e da vergonha alheia ao mesmo tempo. Liguei na hora para minha irmã, que é a primeira da lista quando o assunto é fazer gracinha às minhas custas. Ela jurou de pés juntos que não foi ela, mas riu tanto no telefone que quase engasgou. Eu desconfiava dela e também da minha melhor amiga, que vive dizendo que eu devia me arrumar mais, que tô desperdiçando potencial. O que elas não sabiam é que eu detesto esse tipo de exposição. Eu fujo de foto em grupo, odeio discurso e tenho pavor de ser o centro das atenções. Mas o problema maior é que o concurso já estava em fase final. E eu, sem fazer absolutamente nada, tinha sido selecionada entre as 10 finalistas. O evento ia ser no sábado seguinte, e o e-mail dizia que a presença era obrigatória. Eu pensei, ignoro e finjo que nunca vi. Mas daí, no mesmo dia, toca o interfone da minha casa. Era um motoboy. Ele veio me entregar o kit finalista com faixa, instruções do desfile, um cronograma e um vestido rosa chiclete que parecia ter saído de um conto de fadas dos anos 2000. Na caixa vinha escrito: aguardamos sua presença com muito entusiasmo. Aquilo não era mais só uma brincadeira. Era uma armadilha. Sábado de manhã chegou e eu, com aquele vestido rosa chiclete na mão, não tinha a menor ideia do que fazer. Pensei, se eu for, vai ser um desastre, mas pelo menos acabo com essa história de uma vez. Liguei para minha mãe, e ela, claro, adorou a ideia. Filha, vai lá, aproveita. Você merece. Vai mostrar essa beleza natural. A voz dela tinha aquele misto de incentivo com eu sempre soube que você era especial, e aí já viu. A pressão familiar bateu forte. Liguei para minha melhor amiga, que sempre foi boa em maquiagem e penteado, para me ajudar. Ela topou na hora, toda empolgada. Quando cheguei no salão, a situação já estava um barraco. A moça que ia cuidar do meu cabelo me olhou como se eu tivesse chegado de outro planeta. Você não mandou as fotos do penteado? Fotos. Nunca pensei que precisaria de inspiração para isso. A única coisa que eu sabia era que não queria parecer um pavão, mas também não queria parecer uma zumbi acordando de ressaca. Então, foi aquele festival de tentativas e erros. Primeiro penteado parecia um coque meio torto, depois tentaram um liso que parecia mais uma vassoura, e, no meio disso, minha amiga riu tanto que quase derrubou a escova no chão. Para completar, a maquiagem foi um capítulo à parte. A maquiadora aplicou tanto iluminador que eu parecia uma bola de discoteca ambulante. Tentei explicar que minha pele não aguenta muita coisa, mas ela disse que a luz do palco exige brilho. Eu fiquei me achando um refletores ambulante, quase pronta para dançar em boate. Enquanto isso, meu celular não parava de tocar. A prefeitura, a organização do concurso, a repórter do jornal local querendo uma entrevista exclusiva. Eu só pensava, socorro! Quem começou essa confusão e por quê? Para piorar, minha irmã, que tinha jurado que não foi ela, apareceu no salão com a câmera do celular pronta para registrar meu momento Miss. Ela ria tanto que parecia que ia desmaiar. Entre uma tentativa de não piscar e outra de não engolir a boca cheia de gloss, eu já estava começando a aceitar que ia passar vergonha, mas pelo menos ia ser uma vergonha com estilo.
Na hora de vestir o tal vestido rosa, quase chorei. Ele era justo demais, apertando até a alma, e o salto? Um salto tão alto que parecia um desafio para minha coluna. Subi naqueles sapatos e me senti uma girafa desengonçada tentando andar numa corda bamba. Para finalizar a produção, me colocaram uma faixa com meu nome e o título que eu nem sabia que tinha. Olhei no espelho e a pessoa que me encarava parecia outra, quase uma versão caricata da eu que queria ser Miss. Respirei fundo, aceitei a missão e fui. Fui porque a curiosidade, a vergonha e aquela vontade de não deixar barato me empurraram para frente. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Cheguei no local do concurso meio atrasada, claro, porque com aquele vestido apertado, salto impraticável e maquiagem brilhante, cada passo era uma batalha contra o equilíbrio. O salão estava lotado, tinha gente da cidade toda, jornalistas, patrocinadores, até o prefeito estava lá, todo pomposo. Eu, no meio daquele universo cheio de cintilância, não conseguia parar de pensar: será que eu realmente estou aqui? Quem foi o louco que me colocou nessa confusão? Quando anunciaram meu nome para entrar na passarela, meu coração pulou na garganta. Os outros participantes eram todas modelos, umas com corpos de dar inveja, sorrisos ensaiados e aquela postura que parece que nasceu no palco. Eu, do jeito desengonçado, tentava não tropeçar e não piscar demais para não borrar a maquiagem de tanto nervoso. Foi quase um show de comédia, porque, a cada passo, minha saia parecia querer se rebelar e me deixar pelada em público. Eu dava uma puxadinha aqui, ajeitava ali, tentando parecer natural, mas estava mais para uma marionete desajeitada dançando conforme a música. E olha que a música era uma daquelas baladas lentas, que deixam todo mundo com cara de sou elegante e misteriosa. Só que eu estava mais para me segura, que eu posso cair a qualquer momento. A plateia ria, e eu percebi que não era só porque estava engraçado, eles estavam torcendo para que eu não passasse vergonha completa. Quando terminei o desfile, aplaudiram. E não foi só aquele aplauso educado, foi um daqueles que a galera levanta em pé e bate palma forte. Eu fiquei sem entender, achando que tinha rolado alguma pegadinha. No camarim, as outras candidatas vieram falar comigo, meio desconfiadas, meio curiosas. Elas perguntavam como eu tinha conseguido manter a calma e até elogiaram minha beleza autêntica. Senti uma mistura de orgulho e vergonha, porque afinal, tudo isso tinha vindo sem eu querer. Depois, veio a parte das perguntas para o júri. Eu quase não consegui responder direito porque minha boca tremia que nem vara verde. Tiveram aquelas perguntas clássicas tipo: o que a beleza representa para você? E como você pretende usar o título para ajudar a comunidade? Eu gaguejei, falei algumas besteiras, mas no fim, acho que passei sinceridade. Para minha surpresa e choque, anunciaram meu nome como a vencedora do concurso. Eu quase caí para trás. Vencer? Uma pessoa que nem sabia que tinha se inscrito? Fiquei lá no palco, com a coroa enorme e pesada na cabeça, tentando sorrir sem parecer que queria sair correndo. Quando me perguntaram o que eu achava da vitória, só consegui soltar foi uma surpresa, muito grande. E foi mesmo. Naquela hora, a ficha caiu que eu estava no meio de uma história que ia dar o que falar. E eu não fazia a menor ideia de como explicar isso para minha família, para minha amiga e, principalmente, para quem tinha me inscrito sem eu saber. Mal sabia que as reações iam ser ainda mais hilárias. Logo depois do concurso, a notícia da minha vitória se espalhou feito fogo em palha seca. No dia seguinte, minha foto estampava o jornal local com a manchete surpresa no concurso Miss Primavera. Uma estrela improvável brilha no palco. E o mais engraçado é que a minha cidade é pequena, sabe? Todo mundo se conhece. Claro, ninguém perdeu tempo em comentar essa história. A zoeira começou antes mesmo de eu conseguir digerir o que tinha acontecido. No grupo do WhatsApp da família, minha irmã bombardeava todos com memes meus, fotos minhas com a coroa e até vídeos da apresentação, tudo narrado com aquela voz debochada dela. Os vizinhos passaram a me chamar de Miss Surpresa, e tinha até criança na rua que me cumprimentava como se eu fosse uma celebridade de verdade. No trabalho, virou piada constante. Meus colegas faziam perguntas do tipo: Miss, vai desfilar pra gente na próxima reunião? Ou já arrumou patrocinador para o reinado? E eu, coitada, só conseguia rir e tentar explicar que tudo aquilo tinha sido sem eu querer. A prefeitura fez até uma cerimônia oficial, com tapete vermelho, discurso e um coquetel onde todo mundo esperava me ver como uma verdadeira Miss. Eu tentei entrar na brincadeira, mas não conseguia parar de pensar em quem foi o danado, que me colocou nessa. Minha amiga, que ajudou na maquiagem, virou a minha conselheira de estilo. Ela dizia: agora que você ganhou,
Tem que se comportar, hein? Vai ter até sessão de fotos profissional e entrevistas. Eu, com aquela cara de socorro, só conseguia pensar que minha vida tinha virado um circo. O pior foi quando começaram a surgir convites para eventos, de bailes a festas de debutantes, onde eu seria a atração principal. Eu não sabia se ria ou se chorava. Fora a pressão da família para que eu explorasse essa oportunidade. Minha mãe dizia que eu devia fazer isso pelo nome da família e que essa era minha chance de brilhar. Eu queria dizer que meu maior sonho era passar um sábado em casa com meu pijama velho, mas isso não era muito Miss, né? E como toda boa história de cidade pequena, claro que não faltaram os palpites. Teve gente que apostava que eu ia usar esse título para ganhar algum dinheiro, outros diziam que eu tinha que entrar na política com essa popularidade repentina. E teve até quem comentou que, com aquela história toda, eu devia ficar de olho nos falsos amigos que tinham me colocado nessa. O mais engraçado era perceber quem ficava feliz e quem soltava aquela invejinha disfarçada. Eu só podia rir e pensar, me surpresa ou não, agora a casa caiu. O burburinho não parava, e eu nem sabia se queria continuar nessa novela ou fugir pro meio do mato e virar eremita. Mas uma coisa eu sabia, essa história ainda ia render muita risada e muita confusão, e eu estava só no começo desse reinado inesperado. Logo depois que virei Miss, o calendário da minha vida virou uma montanha-russa de compromissos que eu nem imaginava existir. Teve sessão de fotos, entrevistas para rádios e até uma aparição na televisão local. Só que, como tudo nessa história, nada saiu como esperado. Na primeira entrevista, eu estava mais nervosa que criança no primeiro dia de aula. Fui pegar o microfone e quase deixei cair, o apresentador teve que me ajudar, e eu fiquei morrendo de vergonha, tentando sorrir e parecer natural, o que, claro, não rolou. As perguntas vinham em sequência e eu respondia do jeito mais atrapalhado possível. Quando perguntaram o que eu faria com o prêmio, eu falei que queria investir em bolo de chocolate para as festas da cidade. Juro que pensei que era uma pergunta de brincadeira, mas não era. As pessoas no estúdio deram risada e eu só queria desaparecer. No dia da sessão de fotos, tive que posar para várias fotos, e a produção queria que eu fizesse carão, olhares profundos, posturas de diva. A única coisa que eu consegui foi um sorriso meio torto e a vontade de rir da situação toda. Tentei imitar uma pose que vi nas revistas, mas parecia que eu estava dançando aquele passo estranho de TikTok, e a fotógrafa ficou me olhando confusa, até que soltou um tá ótimo. Quando o assunto foi compromissos sociais, aí é que a coisa pegou. Teve convite para a inauguração de loja, evento beneficente e até um jantar de gala. Em cada um desses, eu chegava com aquela cara de não acredito que estou aqui, tentando não tropeçar no vestido e fingindo que sabia o que estava fazendo. O que não faltou foram gafes. Num jantar, quase derrubei o prato no colo do prefeito, tropecei na escada do palco durante um discurso, e em outra ocasião, confundi o nome de uma das organizadoras, chamando-a pelo nome errado na frente de todo mundo. Virou piada interna entre os funcionários da prefeitura. No grupo da família, as mensagens eram uma chuva de "E aí, Miss? Já fez sucesso? Não esquece da gente quando virar famosa. E será que vai dar para levar a coroa no almoço de domingo?" Até minha avó entrou na onda e queria que eu fizesse uma visita à igreja com a faixa e a coroa, porque, segundo ela, era para abençoar a cidade com essa beleza toda. Apesar de toda essa pressão e das trapalhadas, confesso que comecei a gostar da atenção. Era engraçado ver o quanto aquela situação, que começou como uma pegadinha, virou o centro das atenções. Eu virei meio que a celebridade da cidade, e mesmo sem entender direito como, comecei a abraçar esse reinado meio atrapalhado, meio inesperado. Mas se você acha que tudo foi só glamour, espera a próxima parte. Porque o maior desafio ainda estava por vir, lidar com a inveja e as armações por trás dos bastidores desse título que, para mim, foi uma grande surpresa. Depois de tanta exposição e os compromissos, achei que minha maior batalha seria só me manter de pé nas festas e eventos. Mas não, a coisa ficou bem mais cabeluda nos bastidores do concurso e na tal vida de Miss. Por quê? Você sabe como é cidade pequena, né? Quando uma coisa começa a brilhar, logo aparece a sombra da inveja e das intrigas. Logo depois da minha vitória, comecei a sentir o clima estranho de algumas participantes que, até então, pareciam ser amigas. De repente, começaram a surgir comentários maldosos, daqueles que não aparecem na frente, mas que corroem por trás. E uma pessoa em especial que dizia ser minha amiga, a Luana, começou a agir diferente. Ela dava risadas estranhas quando eu contava alguma história, fazia perguntas com aquela voz de "tá, me conta mais desse babado", e até ficou meio distante. Um dia, recebi uma mensagem anônima dizendo que estavam espalhando que eu teria comprado votos no concurso.
Nem preciso dizer que foi um choque. Fiquei procurando entender quem estaria por trás dessa fofoca absurda. Foi aí que começaram os boatos mais doidos. Diziam que a vitória tinha sido armada, que eu nem sabia desfilar direito e que eu só tinha ganhado porque tinha um padrinho poderoso. Quando comecei a confrontar alguns, percebi que a tal Luana estava alimentando esses boatos. Ela entrou numa campanha silenciosa de tentar me desmoralizar na cidade. Eu fiquei passada. Como alguém que dizia ser minha amiga faria isso? E o pior, ela ainda tentava se aproximar, fingindo preocupação e solidariedade. Só que não passou muito tempo até que uma amiga em comum me mostrou mensagens que Luana havia enviado, falando mal de mim e rindo da minha cara. E aí, minha revolta falou mais alto. Não dava para ficar quieta. Respondi tudo na lata e comecei a expor essa amiga falsa para todo mundo. A situação virou um circo. Ela tentou negar, inventar desculpas, mas a verdade veio à tona e, para minha surpresa, a maioria das pessoas me apoiou. Isso me deu um gás enorme para continuar firme no meu reinado inesperado. Além disso, aprendi que, às vezes, um título assim é mais do que um prêmio de beleza, é um teste para saber quem é quem. E, olha, descobri muita coisa sobre quem realmente estava do meu lado. Essa parte da história me mostrou que não basta só ganhar uma coroa, tem que saber usar e proteger o que ela representa, mesmo que seja uma vitória que você nem esperava ter. Agora, com tudo isso rolando, eu tinha que lidar com a responsabilidade de Miss, as festas, os compromissos e ainda com o drama das falsas amizades. Se você acha que acabou, se prepara, porque o último capítulo dessa novela vai ser ainda mais inesperado. Depois de tanta confusão, intriga e eventos, eu já estava me sentindo meio diva, sabe? Não a diva que planejava ser, mas a diva do reinado surpresa. A cidade inteira já estava acostumada a me ver com a faixa e a coroa, e até começaram a me chamar carinhosamente de Miss Acidente, o que eu levava na esportiva. Mas o que eu não esperava era que o final dessa novela ia me surpreender mais uma vez. Numa dessas festas oficiais, recebi um convite inesperado. Uma pessoa importante da organização do concurso me chamou para conversar a sós. Achei que ia receber alguma bronca ou conselho, mas a conversa foi muito mais sincera e, ao mesmo tempo, engraçada. Ele me contou que, no fundo, eles tinham adorado minha espontaneidade e jeito desajeitado, porque isso deu um ar humano e divertido para o concurso, que geralmente era muito formal e previsível. Sabe aquela coisa de menos pose, mais autenticidade? Pois é, eles acharam que eu tinha dado um charme especial ao evento. Além disso, ele me contou que minha vitória surpresa acabou atraindo muita atenção para o concurso, inclusive de patrocinadores que gostaram do novo estilo. Ou seja, sem querer, eu acabei ajudando o evento a crescer. Na hora, fiquei até meio sem graça, pensando que toda essa bagunça tinha um lado positivo. Foi aí que pensei sobre tudo que vivi desde que me inscreveram naquele concurso sem eu saber. Teve nervoso, gafes, risadas, traições, mas também muita diversão e aprendizado. A coroa que ganhei não era só um pedaço de metal ou plástico brilhante, era um símbolo de como a vida pode surpreender a gente quando menos espera. Me inscrever sem querer foi um tropeço, ganhar foi uma surpresa, e viver tudo isso foi uma aventura que eu não trocaria por nada. E, claro, virei uma figura da cidade, aquela história que todo mundo lembra e comenta até hoje. Aquela que prova que, às vezes, a gente é protagonista da própria comédia da vida, mesmo sem ensaio ou roteiro. Hoje, quando olho para essa coroa, vejo muito mais do que um título. Vejo uma lembrança de que, mesmo quando as coisas saem do controle, é possível rir, aprender e brilhar do seu jeito. E, convenhamos, não é todo dia que a gente ganha um concurso sem nem querer, né? Foi um baita plot twist na minha vida, e só me resta agradecer. E, claro, continuar rindo dessa história toda. Se inscreve e ativa o sininho para mais.